Olá pessoal, bom dia. Hoje é dia 25 de março de 2020. Espero que todos estejam bem de saúde. Hoje vou fazer uma gravação diferente, que eu estou aqui no bunker da minha casa. Estou num quartinho aqui, porque todos os quartos estão ocupados, todo mundo está fazendo suas tarefas, né? Bom, o tema da aula de hoje é baseado. Alguns dos alunos já tiveram essa aula, mas eu acho que é bom a gente registrar em vídeo, até para próximas consultas, né? Eventualmente. É sobre uma frase no Pirkei Avot, muito curiosa, que fala o seguinte: a Torá é o Tavlin do Yetzer Hará. Traduzindo, a Torá, né, as leis, as orientações que Deus dá para que os judeus conduzam a sua vida, é o tempero do Yetzer Hará, do mau instinto. E de cara, essa frase ela desperta uma grande curiosidade, porque na nossa cabeça, já que o Yetzer Hará é uma coisa ruim, né, a princípio, você teria, e a Torá é uma coisa boa, você poderia imaginar que, não, que história é essa de tempero? Na verdade, a Torá ela precisa ser o veneno, ela precisa ser a destruição completa do Yetzer Hará. E aí vem essa frase dos nossos sábios, e que já foi interpretada durante muito tempo, que é o tempero. E aí, primeiro, a gente precisa entender o que é tempero, e, em segundo lugar, a gente precisa entender o que é Yetzer Hará. Tá bom? Primeiro, entender qual é o papel do tempero. O tempero é algo que corrige o sabor da comida. Um prato, ele pode estar insosso, pode estar sem gosto, pode estar sem graça. E aí, a pessoa, o bom cozinheiro, ele adiciona tempero. Sal, pimenta, cebola, alho. Ele adiciona tempero para que aquele prato se torne bom, se torne apto, bom para ser consumido, né? Que traga prazer, que seja útil para a pessoa. Então, a primeira coisa que a gente percebe é que, no fundo, o nosso objetivo não é a destruição do Yetzer Hará, mas sim fazer com que ele se redima. Ou mais do que isso, que ele jogue junto conosco na nossa missão aqui nesse mundo. Em segundo lugar, é preciso entender o que é o que a gente chama de Yetzer Hará, mau instinto, ou o outro instinto. Antes de abordar exatamente essa pergunta, é preciso colocar que existem 3 categorias de criaturas no universo espiritual e no universo material. Você tem os anjos, você tem os seres humanos e você tem os animais, de forma geral. Os nossos sábios falam que os anjos, eles cumprem a vontade de Deus. Como é que eles cumprem a vontade de Deus? Obedecendo cegamente, sem questionar todas as vontades e ordens de Deus. Tudo que Deus ordena, eles fazem. Eles são como um programa de computador. Eles são programados para seguir exatamente aquilo que for ordenado pelo mestre, ou por quem o configurou. Com relação aos animais, eles têm, basicamente dentro de si, 2 programações. E as 2 programações estão relacionadas à preservação da sua genética, preservação da sua existência, ou melhor dizendo, para evitar a extinção da sua espécie. Diferente dos anjos, essa programação ela é voltada para o atendimento das necessidades dos próprios animais. Enquanto que em relação aos anjos você tem uma situação em que os anjos só vivem para atender uma necessidade externa, que no caso essa necessidade externa é Deus. Os animais eles foram programados para atender às próprias necessidades, principalmente as necessidades de
autopreservação. E eles fazem de duas formas, e a gente já passou por isso. Uma breve recapitulação. Através de preservar a própria vida, que é associado ao mandamento de crescer, e na transmissão da sua genética, que está associado ao mandamento de se multiplicar. Então são os dois instintos básicos que os animais têm. Esses instintos básicos eles estão também associados a duas emoções que governam os animais. A primeira emoção é o medo, que está associado à preservação da sua própria vida, e a segunda emoção é a libido, o tesão, né? A vontade de se replicar. Então essas duas emoções é que auxiliam e auxiliaram ao longo dos séculos, milênios, a preservação da espécie de milhares e milhares de animais. E o incrível é que, tanto nos anjos quanto nos animais, a gente vê a figura de uma programação. A única diferença nessa programação é que, com relação aos anjos, a programação só diz obedeça. Obedeça a uma fonte externa. Com relação aos animais, essa mesma programação, ela só diz obedeça, mas há uma orientação interna que vai trazer benefícios para os próprios animais, no sentido de que vai preservar a sua existência. Então, traduzindo em miúdos, os anjos eles são um pouco o máximo, né, do conceito de altruísmo, do conceito de viver para o outro. E os animais, e eu não estou aqui sendo de maneira nenhuma pejorativo, mas só realmente objetivo, os animais eles têm de forma prevalente o instinto egoísta, o instinto de autopreservação. Mas é importante que os dois eles cumprem a vontade de Deus. Os dois, um com a programação mais externa e outro com a programação interna, porque é assim que eles foram criados. Agora vamos para o homem. O homem ele foi criado a partir da terra e do sopro divino. Quando a gente fala que foi a partir da terra, isso está associado à natureza mais animalesca do homem. E quando a gente fala do sopro divino, isso está associado à natureza mais angelical. E quando eu falo angelical, não é uma coisa piegas, de bondade, não. É uma coisa no sentido de que ele obedece também às questões externas à sua própria vontade. Então esse é o grande dilema que o homem enfrenta na sua vida inteira. Entre fazer o que eu quero e entre fazer o que eu devo. É interessante que essa construção, antes de entrar nisso, de certa forma, os anjos eles representam o extremo do Yetzer Tov, de só cumprir a vontade de Deus, e os animais eles representam o outro instinto, o instinto voltado para si mesmo, para os seus próprios prazeres, para as suas próprias necessidades. E nesse sentido está um pouco mais associado ao Yetzer Hara. Tudo bem? Então, o homem ele é esse emaranhado de dúvidas, questões morais durante a sua vida inteira. E isso é representado também pela forma que está configurado o nosso cérebro. A ciência diz que a gente tem 3 sistemas no nosso cérebro. Inclusive, eles têm uma origem na escala evolutiva. O primeiro de todos é chamado o cérebro reptiliano, que é uma estrutura muito semelhante ao dos répteis. E ele tem uma programação muito imediata, muito direta, sem grandes elucubrações. Qual é a programação? Ele reage somente em relação à possibilidade de extinção da vida do ser vivo. Do ser vivo onde ele está instalado, né? Porque esse cérebro reptiliano ele está instalado. Consequentemente, ele só consegue fazer 3 coisas em relação ao perigo. E as 3 coisas
no inglês, são simbolizadas pela letra F. Fight, que significa lutar. Freeze, que significa paralisar. E flee. Flee significa fugir. Então, sempre, e ele é o mais veloz de todos os cérebros porque ele tem uma ligação intrínseca ao todo o nosso sistema motor e ao nosso sistema medular. Então ele é aquele que reage mais imediatamente. A segunda estrutura é o sistema límbico, que se assemelha muito ao cérebro dos mamíferos. Os mamíferos eles têm emoções, eles têm esse sistema límbico, que é justamente o local das emoções, e eles fazem as suas decisões baseados inteiramente e unicamente nessas emoções. Agora, o terceiro sistema que existe é o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é aquilo que diferencia o ser humano de todas as outras criaturas que existem. E ele é responsável pelas nossas decisões de longo prazo. Ele é responsável pelo nosso planejamento. E é por causa dele que os homens conseguiram atingir tanto nos aspectos de ciência, tanto nos aspectos de alteração do seu ambiente. Mais do que isso, o córtex pré-frontal, ele nos auxilia no seguinte dilema, da gente postergar ou abrir mão de um prazer imediato em prol de um prazer melhor, um prazer mais sublime posteriormente. Então, assim, tem muitas fábulas que falam sobre isso, né? A mais famosa é a fábula da cigarra e da formiga, né? Então, a formiga, quando ela está trabalhando ali no verão, ela está representando a atuação do córtex pré-frontal. Está falando, olha, eu não queria trabalhar agora, não estou afim, mas eu me obrigo a trabalhar nesse momento. Porque eu quero evitar um grande sofrimento no inverno, ou eu quero ter um prazer mais sublime ao longo do inverno, quando tiver tudo preparado. E aí tem uma pesquisa da década de 70, que eu já citei para vários alunos, mas alguns desconhecem, que é o nome do teste do marshmallow. E o teste do marshmallow consistia no seguinte: pegava criança de 3 a 5 anos, entravam numa sala, cada um individualmente, e na mesa tinha um marshmallow, um doce gostoso. E aí o pesquisador simplesmente dava a seguinte orientação para a criança: você pode comer esse marshmallow agora, ou, se você esperar 5 minutos aqui nessa sala, diante desse marshmallow, eu vou te dar 2 marshmallows. E aí eles catalogaram os resultados. Tinham crianças que comiam de imediato, tinham crianças que esperavam. 20 anos depois, eles consultaram mais ou menos a vida dessas pessoas e viram que, de forma geral, as crianças que quiseram aguardar, que fizeram uso dessa sublimação, dessa postergação do prazer, elas tendiam a construir mais. Não estou falando aqui se eram mais felizes ou menos felizes, mas elas tendiam a construir mais nas suas vidas, construir mais relacionamentos, construir mais em termos profissionais, em termos materiais também. Eram pessoas mais ligadas a construções duradouras, tá bom? E as outras pessoas eram mais imediatistas. Então esse é um exemplo positivo do uso do córtex pré-frontal, que representa muito, de fato, o Yetzer Tov. Né? Porque, poxa, por que eu vou ser altruísta? Por que eu vou ajudar alguma outra pessoa? Poxa, porque no longo prazo eu acho que é isso que se aguarda de uma família humana. Né? No longo prazo isso vai ser beneficiado. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente precisa dessa cooperação para viver. É um planejamento extremamente elaborado. Por outro lado, com relação ao medo, que está muito associado ao Yetzer Hara, existe também uma outra pesquisa muito interessante. A pesquisa consistia no seguinte: separaram 2 grupos. Um grupo tinha uma patologia, né, um dano cerebral, que desativava o sentimento de medo. E o segundo grupo eram pessoas
como a gente, pessoas normais a princípio. E aí a proposta era a seguinte: o pesquisador pegava uma moeda, cara ou coroa, e falava assim: eu vou jogar aqui 20 vezes essa moeda, tá? E você vai escolher o lado. Cada vez que você perder, você perde $1. Agora, cada vez que você ganhar, eu te dou $2,50. E aí começaram a fazer o experimento. Todo mundo entendeu, né? Cada vez que a pessoa tinha a opção de apostar, mas tinha a opção também de não apostar. Iam ter 20 lançamentos da moeda. E ganha quem conseguir acumular mais dinheiro ou perder menos dinheiro. E aí começaram a lançar. E começaram a perceber que, na maior parte das vezes, o melhor resultado foi das pessoas que tinham a patologia de travamento do medo. Por quê? Porque no caso do grupo de controle, no caso do grupo das pessoas normais, cada vez que a pessoa apostava e perdia $1, a pessoa tendia a na próxima não apostar. Ela se amedrontava. Ainda que racionalmente o ganho era muito superior, ela no início do jogo inclusive falou: poxa, eu vou apostar a maior parte das vezes porque na média sempre vai dar certo, né? Na média 50% das vezes ela vai ganhar, 50% dela vai perder. Nas 50 que ela ganhar, vai ganhar 2,50. Nas 50 que ela perder, ela vai perder 1. Mas acontecia alguma coisa no decorrer do experimento que quando ela perdia 1, 2, 3 vezes, ela falava: não, eu não vou apostar nas próximas 2. Entende? Quer dizer, o medo fez a pessoa tomar uma decisão irracional e isso fez com que ela tivesse prejuízos. Então essa estrutura reptiliana e essa estrutura emocional, elas representam muito essa questão do medo e da libido. E se elas não forem coordenadas, organizadas pela nossa razão, elas podem nos levar a muitos prejuízos, em todos os sentidos. Porém, se elas forem, elas são boas, a natureza delas é muito boa, Deus criou a gente assim. Se elas forem treinadas, se elas forem domesticadas, se elas forem temperadas, o resultado vai ser muito bom. Porque você precisa do medo. O medo preserva a nossa espécie. Mas o medo irracional, o medo exagerado, ele causa muitos prejuízos. Assim também como a libido. A libido é maravilhosa. A libido é uma força de vida, uma força sagrada, mas que também, se usada sem nenhuma parcimônia, também pode causar prejuízos. Prejuízos de aspecto relacional, de confiança e de relações de longo prazo, se é esse o objetivo da pessoa. Então, agora a gente começa a entender o que o sábio, lá no início, queria dizer que a gente precisa temperar o nosso Yetzirará. Se o nosso Yetzirará, ele basicamente, pelo menos para fins de simplificação nessa aula, ele representa o conjunto da libido e o conjunto do medo. Freud falaria que é o conjunto da pulsão de vida, Eros, e a pulsão de morte, que eu acho que é Thanatos, alguma coisa assim. Lembra o herói, né? O herói não, o vilão, né? O Thanos, que também tem esse mesmo caráter. Essa pulsão de morte, essa pulsão de vida, se elas não forem refinadas, isso pode causar muito prejuízo para o ser humano. Então, o objetivo da Torá, o objetivo do treinamento da Torá é temperar, é adestrar, é conduzir o nosso instinto, o nosso Yetzirará, para que ele também cumpra a vontade de Hashem. Só um minutinho, filho, eu já estou terminando, tá? Já falo com você. Tá, mas agora não dá. Tá, daqui a pouquinho. Desculpa, gente. Conta 2 minutinhos, filha.
Então, onde é que eu estava mesmo? Basicamente, esse é o tempero, esse é o refinamento que a Torá vai trazer para esses dois instintos. E como é que ela faz isso? Através de uma coisa que os behavioristas, os terapeutas comportamentais sabem há muito tempo, que é a domesticação ou o condicionamento. Isso a gente tem parecido com os animais, então por isso que funciona em nós também. Que a Pavlov falava, né? Que é o condicionamento. Você apitava quando o cachorro comia, e aí ele salivava, e aí depois tirava a comida e apitava, e ele salivava também. Então nós somos animais que podem ser condicionados. Então por isso que a Torá tem algumas coisas que são repetitivas, para que aquilo que instintivamente a gente não gosta de fazer, de repente aquilo se torna um hábito, se torna uma coisa que você já trouxe para dentro de você, é uma parte constituinte da sua existência, e finalmente você começa a fazer aquilo de uma maneira prazerosa, tá bom? E para finalizar, a gente sabe que tem uma regra, né, para os homens, que a gente tem que deixar esse pedacinho de cabelo, né, que se chama PA, ou no plural, peot, e eles também têm esse sentido. É o sentido de a gente sempre lembrar dessas duas forças que governam as nossas decisões. Por quê? Porque atrás da linhazinha da PA está todo o sistema cerebral mais primitivo que resume o sistema reptiliano e o sistema límbico. E daqui para frente é justamente a parte do córtex pré-frontal. A mesma coisa o Gartner, que alguns Hassidim usam. Gartner era uma corda, não sei se vocês já viram, amarrado um pouco acima da cintura, bem acima da cintura, também faz essa divisão. Porque acima do Gartner tem o coração e o cérebro, e abaixo do Gartner tem o fígado, o estômago e o órgão sexual. Então é para a gente sempre lembrar que é o equilíbrio dessas duas forças, desses dois impulsos, é o meio pelo qual a gente vai cumprir a vontade de Deus. Gente, desculpa a interrupção, vocês sabem que, de fato, assim, home office, a interrupção, ela acontece, tá bom? Quem interrompeu foi a minha filhinha caçula, Terri lá, e ela tá obedecendo, tá esperando 2 minutos, já passaram até mais de 2 minutos. Eu agradeço a compreensão de vocês e a gente volta numa próxima aula, tá bom? Um grande abraço, Moré Fábio Levi aqui, do Byte Rio. Beijão.